Senhor, em nome de Jesus, eu venho te pedir vida longa com saúde, muita paz, prosperidade do Senhor para a vida dos teus filhos e filhas. Envia, Senhor, teus anjos poderosos para nos proteger. Protege as nossas vidas, os nossos lares e os membros das nossas famílias. Abre os nossos caminhos, nos dá sabedoria e entendimento da tua palavra. Fala conosco, Senhor, e dai-nos discernimento. Afasta de nós toda pedra de tropeço. Abre os nossos caminhos, Senhor Jesus, para a tua glória, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 em diante. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoá de Jezreel e Abigail de Carmelo, a quem fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. E Davi conseguiu libertar. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado. Eu estou resumindo, eu estou indo agora para o versículo 18, do versículo 18 ao versículo 20. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Davi tinha perdido tudo naquele momento, outra vez, porque Davi tinha sido perseguido pelo rei Saul, teve que sair do palácio, perseguido por aquele que era o seu sogro, teve que largar a sua esposa, saiu sem nada, foi se esconder numa caverna. E Davi, depois, Deus enviou esses homens, e Davi
formou um grande exército com aqueles homens que nada tinham também, um grande número de homens, e Davi continuou. E quando ele tinha ido para uma batalha, foi quando os amalequitas saquearam o lugar que eles estavam, as famílias, sequestraram a família de todos aqueles homens, inclusive as famílias de Davi, e levaram tudo. Além de levar tudo e deixar aquele lugar queimado, imagine o desespero de Davi. Ainda ia ser apedrejado por aqueles homens, porque os homens estavam culpando Davi, porque eles saíram para uma batalha e deixaram suas famílias, e as famílias foram sequestradas e eles não sabiam se estavam vivos ou mortos. Imagine a responsabilidade de Davi e todo o desespero daquele homem, que não tinha um que estivesse pensando nele. Nenhum deles estavam preocupados, porque Davi também estava sofrendo. Não só foram eles que perderam, ele também tinha perdido suas famílias e seus filhos, suas mulheres e seus filhos. Então, quando Davi se viu no desespero, Davi foi conversar com Deus. Davi procurou a Deus. Em uma época anterior de sua vida, quando Davi era apenas um menino, todos à sua volta os desencorajaram quanto à sua capacidade de combater Golias. Davi, porém, estava confiante em Deus. Ele acreditava que Deus seria forte na sua fraqueza e lhe daria a vitória. Ele avançou no nome do Senhor, com o coração cheio de confiança, e tornou-se um matador de gigantes, que finalmente foi coroado rei. Davi não tinha ninguém para acreditar nele além de Deus. Então Davi acreditou naquilo que Deus acreditava a seu respeito. Ele acreditou na capacidade de Deus nele. E muitas vezes acontecem coisas sucessivas que a pessoa olha em volta e fala, é o fim, agora não tem jeito, agora não tem retorno, não tem restituição. Aí a pessoa pensa, eu fiz tanto, eu me esforcei tanto, para quê? Para perder tudo? Tem pessoas que perdem sua saúde, outros perdem bens materiais, outros perdem a vontade de lutar, porque está tão cansado, tão cansada, que não acredita mais em uma transformação. Mas é nesse momento que devemos olhar para Deus e para dentro de cada um de nós e agradecermos a Deus por Ele estar conosco. Porque às vezes ninguém mais acredita. Quando as pessoas olham, falam, não tem mais condições, não tem mais jeito em uma situação. Mas quando você começa a olhar para dentro de você, você sabe que tem o Espírito Santo de Deus. Como Jesus falou, eu vou embora, mas deixarei o conselheiro, fiel conselheiro, ajudador, que vai estar com você, dentro de você. Olha que força poderosa, meu irmão, minha irmã. É difícil, às vezes, a pessoa acreditar em si mesmo, porque é mais fácil, né? Acreditar nos outros, acreditar quando uma pessoa está dando certo, de que quando as coisas estão dando erradas. Mas vai pelo teu coração. Davi foi o homem do coração de Deus. Por quê? Em todas as suas aflições, Davi ia buscar força em Deus. Davi não ficava buscando forças em homens. Ele precisava da ajuda dos homens. Mas aqueles homens que estavam em volta de Davi, foi Deus que enviou, porque Davi precisava de um exército do seu lado.
E Deus preparou o exército, porque quando Davi foi lutar contra o gigante, Davi colocou o gigante nas mãos de Deus e falou que o gigante estava desafiando a Deus. Então foi só Deus na frente de Davi que derrubou aquele gigante, usando um jovem que ninguém dava nada por ele. E se ele tivesse escutado tudo que tinham falado contra a vida dele, desanimando, fazendo pouco caso dele, rindo dele, com certeza todos pensavam que Davi ia ser morto por aquele gigante muito fácil. Mas Davi não confiou na própria força, Davi confiou no Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai. E olha que bênção, para a gente é melhor essa época, porque Jesus veio, temos a Bíblia, temos o Antigo Testamento, que é a vida dos heróis da fé, que nos inspira os milagres que Deus fez, abrindo o mar para Moisés passar com todo o povo, Abraão, que teve o filho da promessa e se tornou pai de multidões, Isaac, que todas as pessoas que entulhavam os poços de Isaac não conseguiram derrotar a vida daquele homem, porque ele era um homem abençoado, era o filho da promessa, e ele prosperou na frente dos seus inimigos. Nada que fizessem fazia com que Isaac parasse de prosperar. Onde ele estava, ele prosperava. O poço que ele cavava, saía água, e os outros não conseguiam fazer a mesma coisa. Tudo pelo coração, tudo pela fé, tudo agradecendo a Deus. E nós temos Jesus Cristo, nós temos uma força muito poderosa dentro de nós, que é o Espírito Santo, nos dando força, falando conosco, porque quando você fala, ele responde. Davi falava com Deus e Davi tinha as respostas de Deus. Hoje temos o Espírito Santo, porque também o Espírito do Senhor falava com Davi, dava as respostas para Davi. Hoje sabemos que temos o Espírito Santo que nos dá a resposta. Então, você tem que confiar que você, que tem um coração bom, que está ouvindo essa oração, todos vocês que estão ouvindo essa oração, é porque ama a Deus sobre todas as coisas. Ninguém vai ouvir um canal de oração se não tem vontade de se aproximar mais de Deus. Então, às vezes você fala que como que eu vou conseguir? Eu não sou capaz, mas tudo posso naquele que me fortalece. Deus é conosco. Você tem que ter coragem e dar um grande passo de fé e parar de duvidar de si mesmo. Como diz o velho ditado, não se diminua. Você tem capacidade, mais capacidade do que pensa. Você é capaz de fazer muito mais que já fez no passado. Porque hoje você conhece, você sabe que você tem o Espírito Santo de Deus, que você não está só. Quando não sabíamos que o Espírito Santo habitava dentro de nós, fazíamos as coisas por conta, sem imaginar, sem saber que tinha uma força tão grande, tão poderosa do nosso Pai dentro de nós, falando conosco, nos avisando, nos dando livramento, nos aconselhando e nos dando uma paz que excede todo o entendimento e te mostrando que você é muito amado, muito amada por Deus. Deus o ajudará se você colocar a sua confiança nele e parar de duvidar de si mesmo. Às vezes, um pensamento, uma oração do fundo do coração, ela opera um grande milagre.
é nesse momento que o milagre acontece. Davi estava desesperado, porque ele não tinha mais nada, e ele poderia perder a única coisa que lhe restou, que foi a vida. E Davi não perdeu a vida. Deus restituiu tudo de volta. Deus entregou os inimigos na mão de Davi. E assim como todo mundo, nós cometemos erros, mas Deus permitirá que nós aprendamos com eles e fará com que eles cooperem para o nosso bem. Se você decidir não se deixar derrotar por eles, porque um dos nossos erros é só pensar negativo e deixar de crer que Deus está conosco e que podemos vencer as dificuldades, podemos vencer. São momentos que passam. Na Bíblia fala, momento de chorar, tem tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher, e com certeza você plantou coisas boas. Vai chegar o tempo da boa colheita. Espere, tenha esperança em Deus, não desista de você. Quando a dúvida começar a atormentar a sua mente, declare a palavra de Deus e você vencerá a batalha. Creia em Deus de todo o coração. Creia que Ele está com você e que você é capaz de fazer o que for preciso através dele. Inclusive de você crer em milagres, nos seus milagres, no que você precisa. Às vezes é a área financeira. Uma pessoa, ela está muito triste, muito angustiada, achando que ela não vai mais ter uma vida melhor pelo que ela perdeu, pelas perdas. Uma das coisas mais difíceis é quando uma pessoa, ela perde a esperança. Quando ela perde a esperança, porque devemos ser, como diz na Bíblia, devemos ser prisioneiros da esperança. Esperar em Deus dias melhores, conversar com Deus. Por pior que seja uma situação, ela sempre tem uma saída. Tem pessoas que estão na UTI e outras pessoas de fé orando, pedindo um milagre, consegue o milagre. Tem outros que acham que perderam tudo, perderam o emprego, está passando por dificuldade financeira e ela acha que ela não vai ter novamente uma vida melhor. Aí quando tudo passa, tudo muda, é como se quando uma mulher, as mulheres que têm filhos sabem o que é isso. Quando uma mulher passa pelo parto, passa pela dor do parto, passa pelo nascimento, quando ela vê aquele bebê no seu colo, quando aquela dor passou, aquela gestação passou, porque mesmo umas que não sentem dores no parto, que elas fazem cesariana, mas ela passou pela gestação, 9 meses na barriga, e tem gestação que é muito trabalhosa, que a mãe passa por muitos problemas de saúde. Então, quando aquela criança nasce, tudo passa, tudo muda e a mulher acaba esquecendo de tudo e só vê a sua bênção na sua frente. Assim é quando Deus vem com a mudança, com a transformação. Você chega lá na frente como Davi, aí todo mundo vai aplaudir porque sabe que é a bênção de Deus na sua vida, assim como foi com Davi. Eles falaram, Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Aqueles que queriam apedrejá-lo num momento de dor, no momento de tristeza, no pior momento da vida dele, depois
porque não foram eles só que perderam as suas famílias. Aparentemente, eles não tinham mais nada, não tinha mais a sua família, que é um bem maior. Primeiro Deus, depois a saúde e a família. Só que o bem maior que temos é Deus. Porque com Deus nós temos tudo. Temos uma paz que excede todo o entendimento. Temos o amor, que é o fruto do Espírito Santo, a alegria de volta às nossas vidas. Porque tem pessoas que perdem um casamento e elas acham que acabou a vida delas, acabou tudo. Mas pelo contrário, é um começo, é um recomeço de uma nova história. Deus não quer ver seus filhos sofrendo. Deus não quer ver seus filhos humilhados. Deus não se alegra com a tristeza dos seus filhos que amam e que o buscam, porque tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Às vezes, uma enfermidade, ela faz uma transformação na vida da pessoa. Ela pensa que vai morrer, como aquele povo, eles pensavam que a família estava morta, mas não estavam. Pelo contrário, quando eles voltaram com a família e com mais dinheiro, com mais recursos, porque eles pegaram os recursos dos amalequitas. Então, você, meu irmão, minha irmã, creia num Deus que te ama, creia num Deus que está conosco todos os dias. Clama, e Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Eu me apego muito nessa palavra. Em toda a palavra de Deus eu fico buscando e declarando. Por quê? Porque quando nós falamos da palavra de Deus, como diz no Salmo 91, no versículo 15, Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Se apegue nessa palavra. Davi foi liberto. Deus livrou ele de um mal muito grande. Ele ia ser apedrejado e ele poderia nunca mais ver a família dele. Se ele tivesse caído no choro e ele tivesse, ao invés de buscar a Deus, ele tivesse ido pedir desculpa para os homens e ele tivesse ficado deprimido, ele não teria tudo de volta. Mas Deus, como ele pediu resposta, ele foi... É tão sério isso, que Davi foi perguntar para Deus e Deus deu a resposta. Quando você estiver com dúvidas, quando você estiver com medo, peça para Deus, peça a resposta de Deus e Deus vai te dar resposta. Deus vai te mostrar o oculto e o escondido, como mostrou para Davi, ele nos mostra até hoje. Como diz no Salmo 91, versículo 15 e 16, Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. É isso que devemos fazer, buscar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, agradecer pelo dia de hoje, pela nossa noite, pelo nosso alimento, ter força, fé, esperança. Converse com Deus, pergunte tudo o que você quiser saber. Seja forte e corajoso, forte e corajosa. Pergunte para Deus, Deus te responde, Ele te dará resposta. E na adversidade, Ele está com você e Ele livra e te cobre de honra. Porque Deus não abandona seus filhos no momento de tristeza, no momento difícil, no momento de angústia. Pelo contrário, Ele te põe de pé na frente daqueles que te odeiam e ainda te dá vitória. E Ele te concede vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Se apega a essa palavra e dai o grito de vitória, vitória do povo de Deus.
Creia, meu irmão, minha irmã, e espere em Deus, converse com Deus, porque temos resposta. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. E vem, Senhor, fala conosco. Dai-nos resposta, Pai, respostas de tudo o que precisamos. O Senhor sabe o que os seus filhos e filhas precisam saber, precisa ouvir do Senhor. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém.